primeira coisa que veio à cabeça foi, eu não vou negar, foi nervosismo. Uma certa ansiedade como a que eu estou sentindo agora. Mas a segunda coisa que me veio à cabeça foi como eu poderia usar essa oportunidade para mostrar como a profissão pela qual sou apaixonado, desde criança, o jornalismo, está se fortificando, ganhando cada vez mais relevância com a internet, com as redes sociais, com essa era de sites de buscas e páginas com notícias duvidosas. Essa onda de fake news, as notícias falsas, as mentiras que circulam pela internet, acabam por mostrar como a gente precisa de uma fonte confiável de informação. Um lugar que você saiba que é crível. Quando eu entro no meu Facebook, ou em grupos de WhatsApp, eu admito que eu fico um pouco triste, até amedrontado, com a quantidade de fofocas, de mentiras, de falsas notícias que eu vejo. Afinal, se a gente fosse confiar em tudo que a gente vê no Facebook, para você ter uma ideia, estaria ocorrendo agora uma guerra civil no Brasil, apoiada pela OAB, a Regina Duarte seria inimiga do Lula, vacinas seriam venenos mortais, e maconha seria uma substância extraterrestre injetada na Terra por meteoros. São todas notícias falsas, que talvez vocês tenham visto, quem sabe até acreditado, que circularam pelo Facebook, pelo Twitter, com ares de verdade. Quando eu pensei sobre esse assunto e me incomodou muito, eu quis, como jornalista, achar as razões, os motivos. Por que, afinal, começou essa onda de fake news? Foi nisso que eu escrevi esse texto na minha coluna em Veja, que depois foi publicado no Facebook de Veja, que tem 7 milhões de seguidores. Mas calma aí. Quer dizer que eu estou dizendo que a falta de leitura tem a ver com fake news? Um spoiler, não é bem isso que eu vou falar, mas eu já explico. A repercussão dessa manchete no Facebook foi bem enervada, né? Como costuma ser no Facebook, vocês podem ver aí. Então, teve gente, aliás, muita gente, que associou isso ao fato dos brasileiros, eu, vocês, sermos aculturados. Outros falaram que quando o brasileiro lê, só lê besteira. Aí teve quem culpou ex-presidentes do Brasil. Afinal, está na moda no Facebook culpar ex-presidentes, políticos, por várias coisas. Mas então qual é o problema? O problema é que quando a pessoa clicava naquela manchete, ela ia para isso. Já nas primeiras linhas, eu quis deixar claro que se tratava de um teste. Eu queria ver se aquele incômodo que eu tinha com as pessoas curtirem, compartilharem, repercutirem, inclusive textos meus, na internet, sem nem ler antes, sem nem clicar no link, se era verdade isso. Ou se eu estava equivocado. Pois acontece que menos de 10% das pessoas que viram aquele post no Facebook, e que possivelmente acreditaram em tudo que estava nele, nem clicaram na notícia para saber mais, ver se o link estava errado, se o estudo não era bem aquilo. Mas aí você pode se perguntar, como eu me perguntei, será que esses outros 90% simplesmente não estariam desinteressados pelo assunto? O problema se agrava quando você vê quem compartilhou, quem curtiu, quem comentou. Foram milhares, dezenas de milhares de pessoas compartilharam, curtiram essa notícia. E quando você viu o teor do que a pessoa estava falando, ela acreditava naquilo. Então ela procurava justificativas. Teve um leitor, por exemplo, que escreveu um textão de 10 mil toques no Facebook dele, quando foi compartilhar. Quer dizer, ele se deu ao trabalho de fazer isso, mas ele não leu a notícia. Teve gente que colocou trechos da Bíblia, compartilhando, o cara se deu ao trabalho de ir atrás disso, falando que a Bíblia já explicava, porque a gente está lendo um pouco hoje, sinal do Apocalipse, era exatamente isso, e não leu a notícia. Teve muitos que receberam comentários no post que ele compartilhou, aí dizendo, cara, isso é um teste, é uma armadilha, você reparou? Aí vários, eu fui checar depois, deletaram o post, ficaram envergonhados. E teve até
2 associações de apoio à leitura que compartilharam isso, tendo como verdadeiro, dizendo que precisávamos ler mais. E, de novo, sem ler. Bem, a gente sabe que isso não é um problema regional. Não é que o brasileiro é aculturado, não tem nada a ver. É um problema global. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a NPR, que é uma associação de mídia americana bem conhecida, ela fez uma brincadeira parecida. No caso deles, não era nem para falar de fake news, era uma piada de 1º de abril. Mas o resultado foi o mesmo. As pessoas compartilharam, curtiram, comentaram, sem ter ideia do que era aquilo. Todo mundo que tem Facebook, que tem Twitter, que navega pela internet, ou seja, todos nós, possivelmente vocês já se depararam, seja no grupo de WhatsApp da família, ou na sua timeline do Facebook, com alguma falsa notícia. Eu já vi vários colegas jornalistas compartilhando notícias falsas como se fossem verdadeiras. Eu já tive dúvidas também. Uma vez, por exemplo, eu vi um post de um familiar, uma pessoa que eu confio, em que estava cravado lá. O Bolsonaro e o Tiririca tinham sido indiciados na Lava Jato. Poxa, é crível. Por que crível? São 2 políticos. A Lava Jato, afinal, pegou vários políticos de vários partidos. Podia ser verdade. Só que na hora eu duvidei. Eu vi aquilo, achei estranho, aquele site. Falei, vou checar. Então eu recorri aos sites que eu confio, às mídias que eu confio, e não vi isso, não vi essa notícia. Até que eu achei uma matéria, num site confiável, falando que era uma fake news. Tinha sido criada naquela manhã, se difundida pela internet, e muita gente caiu nela. Acontece que as pessoas, todos nós, nunca lemos tanto. Isso mesmo. Tem vários estudos que indicam que a gente nunca leu tanto quanto hoje. Só que não é de livros que eu estou falando, revistas, jornais. Eu estou falando de posts no Facebook, de tweets. Quantas mensagens você lê, por exemplo, no seu WhatsApp? Porém, como você vê aqui nesses números de universidades reconhecidas, hoje também há uma dificuldade de separar o que é real do que não é. Quando as novas gerações são testadas com notícias que eles veem no Facebook, por exemplo, eles não conseguem saber o que é mentira e o que é verdade. E nem conseguem checar aquilo direito. E para piorar, lembra daquela máxima de que a verdade dá meia volta ao mundo enquanto... Não, mentira, falei errado. Que a mentira dá meia volta ao mundo enquanto a verdade está só calçando as botas? Pois é. Na internet isso vale muito. A mentira se dissemina mais rápido, é compartilhada mais rápido. E pior, o desmentido dela não consegue chegar nela. Que a verdade não alcança a mentira. Quando esse assunto começou a vir à tona de uma forma mais quente, começou a ser discutido de uma maneira mais séria, principalmente no ano passado, qual foi a primeira reação? A primeira reação foi questionar os executivos dessas redes sociais, os criadores do WhatsApp, do Facebook, falar, olha, como é que a gente vai resolver isso? É um problema que está se disseminando. E o que eles disseram primeiro? Eles foram recorrer a dados. Então o Mark Zuckerberg, por exemplo, ele postou no Facebook dele um dado. Mais de 99% do que tem no Facebook é verdadeiro. Menos de 1% é fake news. Ou seja, parece pequeno, certo? Numa conversa que eu tive com Sundar Pichai, que é o CEO do Google, ele me disse algo muito parecido. Ele falou, olha, quando você faz uma busca no Google, a grande maioria das informações que você vai ver são verdadeiras, não são falsas. Então é um problema menor. Bem, de uns tempos para cá, a gente começou a ver que esse 1% mentiroso causa estragos tremendos, tem consequências gravíssimas. Por exemplo,
Ainda está sendo estudado, a gente não sabe direito qual foi a repercussão dessas notícias falsas nas eleições americanas do ano passado. Havia fake news sobre os dois lados, sobre o Trump, sobre a Hillary, e muita gente aposta que isso mudou todo o cenário político. Eu vou dar alguns exemplos. Talvez você tenha visto no teu Facebook que o Papa apoiou o Trump. É mentira. Teve uma outra mentira que foi ainda, digamos que, melhor fabricada, que foi aprimorada. Disseram que um empresário, dono de uma pizzaria em Washington, o empresário existe, a pizzaria existe, que é apoiador do Hillary, ele realmente é apoiador de Hillary, junto com a Hillary, teria criado um grupo criminoso nos fundos da pizzaria que envolvia pedofilia. Bizarro, né? História sem noção, né? Muita gente acreditou. Tanta gente que esse empresário começou a ser assediado, agredido nas redes sociais. E não parou lá. Foi para o mundo real. No mundo real começaram a persegui-lo, até que um homem teve a brilhante ideia de ir armado na frente da pizzaria, tirar satisfação. Ele queria resolver aquilo a bala. Como assim? Está acontecendo isso aqui na pizzaria e ninguém vê? Felizmente a polícia chegou antes e parou o cara antes de acontecer algo pior. Também teve a história de um refugiado que abraçou Angela Merkel. Aí rendeu essa imagem. Só que no que transformaram essa imagem no Facebook? Falaram que ele era um terrorista. Que logo depois dessa imagem ele cometeu um ato de terrorismo. Era mentira. Mais uma fake news. Obviamente, isso teve repercussões drásticas na vida dele. No Brasil, o cenário não é muito melhor. Talvez vocês já tenham reparado que o cenário político é contaminado de falsas notícias. Falam de tudo, no Facebook, no Twitter. Numa reportagem Veja, a gente mediu isso. Então a gente viu que as 5 notícias verdadeiras mais compartilhadas sobre a Lava Jato na internet repercutiram bem menos, mas bem menos, 40% menos, do que as 5 fake news, notícias falsas, que mais repercutiram no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais. Entre elas, aquela lá do Tiririca e do Bolsonaro que eu comentei. Mas como é que surge uma fake news? Talvez você já tenha se perguntado isso. A gente também se perguntou. Em uma outra reportagem, a gente descobriu que tem gente lucrando, e muito, com isso. Primeiro eles começam por uma questão de ego, normalmente. Ele pensa, poxa, será que eu consigo fazer algo viralizar na internet? Será que eu tenho essa capacidade de tornar algo famoso na internet? Então o cara vai lá, cria uma notícia, joga e dá certo. Mas aí ele vê que ele pode ganhar dinheiro com isso. E como é que ele ganha dinheiro? Quando você clica numa fake news, você já deve ter reparado, você vai para um outro site, e lá normalmente tem alguns anúncios ao redor da notícia, que são colocados lá para os softwares, que publicam automaticamente essa publicidade. Sempre que você, eu, qualquer um, clica numa notícia falsa, que pode ter um impacto negativo na vida das pessoas, o cara que criou isso está ganhando dinheiro. E um bom dinheiro. Mas aí como é que ele faz isso repercutir? Ele segue uma teoria que é chamada de a falsa confirmação. Mas que agora, na era da internet, ganhou uns ares mais modernos, digamos. Então, primeiro ele acorda, e acredita em mim, é bem assim. Ele acorda, aí ele fala, poxa, e se aquela celebridade X estivesse associada àquele escândalo Y de corrupção? Isso aí ia bombar na internet. E o cara publica, não importa se é verdade ou não. Sabe qual é um outro método de apuração deles? Eles entram num grupo de WhatsApp, vários, aí eles veem, poxa, tem essa celebridade, esse político, está todo mundo falando desses caras aqui, vou associar os dois nessa outra história aqui, vai repercutir.
Um segundo passo, depois que ele cria essa notícia falsa, ele se esforça ao máximo para tentar convencer algum site de confiança, um pouco mais crível, a republicar aquilo como se fosse verdade. Alguém cair naquela armadilha. Mas aí, pior que isso, hoje com a internet, ele pode confiar também na tua mãe, no teu melhor amigo. Ele pode convencer essas pessoas a republicar essa notícia falsa. E a gente confia na nossa mãe, no nosso melhor amigo, no nosso colega de trabalho. Então, quando a gente vê aquele post, a gente acredita nele. Num terceiro momento, aí vem o desmentido. Quem é afetado por aquela notícia fala, não tenho nada a ver com isso, não sei como surgiu. E aí descobrem que aquele site de notícias falsas criou aquilo, fabricou aquela fake news. O que faz esse cara? Esse, digamos, empresário da mentira? Ele fala, não fui eu. Quem fez isso foi aquele outro site lá que noticiou. Ele tem, confio nele, ele tem credibilidade, por isso que eu coloquei aqui. Ou ele fala que estava repercutindo pela internet. A mãe, o amigo que ele convenceu, foram essas pessoas que repercutiram isso, e a coisa cresceu naturalmente, e aí ele fez a notícia. Aí nisso, no último momento, o site de credibilidade vai lá e fala, erramos. Ele dá uma errata, admite o erro. Afinal, aquilo feriu a imagem dele. Talvez aquela pessoa, aquele usuário comum do Facebook que tenha compartilhado, pode, assim como fizeram com aquele meu post, a minha coluna, em Veja, deletar. Pode deletar, ficou envergonhado, ou até pedir desculpas para o círculo dele. Mas você lembra daquela máxima que eu falei? De que a mentira dá meia volta ao mundo enquanto a verdade está calçando as botas? Então, não adianta muita coisa. Vou dar um exemplo. Talvez vocês já ouviram falar aqui do Baleia Azul. Né? Aquele jogo que preocupa vários pais, que afeta muitos adolescentes, que promove que os adolescentes se machuquem e que, em teoria, culmina no suicídio deles. É um caso sério. Pois surgiu como uma fake news, ao que tudo indica. Ninguém sabe se isso foi criado de verdade. Se realmente existiu um Baleia Azul. Se alguém pensou nisso. Mas todo mundo achou uma notícia falsa que começou toda essa história. A notícia falsa se espalhou, até que o que aconteceu? Ela virou verdadeira. Adolescentes começaram a aderir a isso, a mídia começou a discutir isso, e o assunto virou sério. Mas tem solução? Tem como parar isso? Eu acredito que sim, e por isso que eu me propus a vir aqui. O escritor Humberto Eco dizia que a internet, as redes sociais, a internet é o reino dos imbecis, falava ele. Bem, tirando a parte do julgamento das pessoas, a parte pejorativa, como a gente pode interpretar isso? Imagina que antes a pessoa ia no bar e contava uma mentirinha lá, para 5, 6 amigos, tirava um sarro e acabava lá. Hoje essa mesma pessoa pode contar essa mesma mentira no Facebook e convencer milhares, por vezes milhões de pessoas, de que aquilo é uma verdade. Nesse ciclo vicioso das notícias falsas, tem 3 atores envolvidos. Primeiro, as redes sociais. WhatsApp, Facebook, YouTube, onde isso é divulgado. Depois a mídia, os jornalistas, que tem um dever aí também. E por fim, você, todos nós, o leitor, o usuário, que entra em contato com isso. E eu te digo, se esses 3 atores resolverem trabalhar para acabar com isso, entenderem as consequências graves disso, é possível consertar. E como? Primeiro vamos falar das redes sociais.
Lembra que eu falei que no início minimizaram um pouco isso? Agora, eles dizem que encaram de uma maneira muito séria. Eles viram a repercussão que isso deu. O quão sério é. Então, por exemplo, numa conversa que eu tive com o Michel Krieger, o Mike, que é o brasileiro que cofundou o Instagram, não sei nem se vocês sabem, que o Instagram foi criado também por um brasileiro, ele me disse que eles estão investindo em 3 coisas: Instagram, o Facebook, todas as redes sociais, para tentar conter as fake news. Primeiro, inteligência artificial, a máquina. E como ela pode cruzar informações e detectar se algo tem o potencial de ser uma mentira. Então, mandar esse algo para um profissional que vai avaliar e vai dizer se é ou não mentira e que atitude eles devem tomar a partir de então. Mas esse, acredite, não é o viés que vai resolver tudo. A segunda coisa que eles investem é em você também, no usuário do Facebook. Você pode denunciar. Você pode falar, isso aqui é falso. E ajudar a fazer com que aquilo não se dissemine. Parar com isso. E por último, eles estão contratando tropas de profissionais treinados para avaliar quando uma mentira surge na internet, como ela se dissemina, como reagir frente a isso. E depois eu falei da mídia, dos jornalistas, o segundo ator. A minha categoria. O que a gente pode fazer? Primeiro, investir em credibilidade. Mostrar que se a gente erra, se o jornalista erra, a gente tem muito a perder. Tem a carreira a perder. Uma profissão, o ganha-pão. Então, existem sites confiáveis, fontes confiáveis de informação, que você pode ir lá e se informar. Segundo ponto, com iniciativas que procurem separar o joio do trigo. Por exemplo, em Veja, tem 2 blogs que foram criados para isso. Para tentar interpretar as mentiras e os virais que circulam pela internet. Eu tive a oportunidade de coordenar um deles. E há várias iniciativas do tipo, feitas por várias mídias. E por último, investir em profissionais treinados, o que chamam de jornalismo de dados, para detectar isso. Sacar quando algo está rolando. Quando uma notícia falsa está se espalhando. E então, reagir de acordo. E por último, tinha aquele último ator, você, o leitor. O que você pode fazer? Questione-se. Seja um pouquinho jornalista. Aqui eu coloco algumas perguntas que você pode se fazer quando você desconfia que algo não é verdade na internet. Eu aposto. Se você responder a elas mentalmente, em um exercício bem rápido, você vai rapidamente sacar que aquele caso do Pizzagate, de pedofilia com a Hillary, não faz sentido. Não é verdade. Então, você não vai mais ajudar a disseminar isso. Você vai ajudar a parar isso. E mais do que isso. Você vai parar de passar vergonha no Facebook, no grupo de WhatsApp da família, no grupo de WhatsApp dos amigos, colocando lá fofoca como se fosse verdade. Então, aqui eu vou fazer um convite a todos. Por favor, vamos parar de passar vergonha no Facebook.